Dando continuidade à nossa disciplina em Serviço Social na Contemporaneidade, temos que discutir sobre o conceito de trabalho em específico, que é um conjunto de atividades, né? E essas atividades elas são realizadas de forma individualizada e que há um amplo esforço, né, feito pelo indivíduo, e esse esforço ele sempre tem um objetivo, que é de atingir uma meta, né? Então, precisamos ter esse entendimento do que é o trabalho como um todo, né? Então, é importante exemplificar e também repensar que esse trabalho profissional, ele é algo coletivo do nosso exercício, né? Da nossa formação profissional. E esse trabalho, ele tem um sentido de construir respostas que nós buscamos desde esse primeiro momento aqui na academia, né, que são respostas técnicas e ética-política, né, que elas são calçadas nos processos sociais que estão em curso, né, as questões sociais que estão em curso, essas questões sociais são algo norte, é o que norte, né, as questões sociais são algo que norteia todo o trabalho de um profissional de serviço social. Então, por isso que no decorrer do nosso curso, nós buscamos, né, a construção de respostas técnicas e éticas dentro da academia para esses processos em curso, para essas questões sociais em curso. Também é muito importante entendermos que essas respostas, elas resultam em um desempenho competente e crítico, capaz de fazer frente de maneira efetiva e criadora aos desafios dos novos tempos, nos rumos da preservação e ampliação das conquistas democráticas na sociedade brasileira. Olha só, aqui nessa lâmina é importantíssimo se ter uma discursiva, ou melhor, um diálogo bem mais amplo em relação à questão dessas respostas críticas, porque o profissional de serviço social em si, ele é um profissional que tem que ter um olhar crítico, ele é um pesquisador em si, né? É um pesquisador em ascensão, ele tem a prática da pesquisa ali, porque ele atua de forma sempre da observância, da escuta qualificada, e através dessa escuta, desse olhar crítico, é que ele vai ter um resultado, ele vai ter respostas que são respostas de alta competência em busca de resoluções para processos que estão permeando a sociedade. Então, é dessa forma que se busca resultados efetivos e criador. Tem que se ter criatividade, né? Criatividade para que essas respostas elas sejam efetivadas, né? Efetivadas de forma que se preserve e também se amplie conquistas democráticas, principalmente quando se fala em relação a trabalho, ao nosso trabalho enquanto profissional, a trabalho do outro trabalhador, do empregador, como é que esse empregador ele age, como é que ele atua para com seus colaboradores. Precisamos ter esse entendimento do mundo do trabalho, porque é algo que vem passando por uma série de conquistas, né? Aí já temos um amplo conhecimento das conquistas no mundo do trabalho em relação a esse cenário, né? Porque sabemos que há muitas violações no âmbito do trabalho, sabemos que tem mão de obra escrava, trabalho escravo, é algo que estamos em pleno século XXI, né? Mas nós sabemos que esse é um dos maiores desafios para todo qualquer profissional. Não se deixar vulnerabilizar no mercado de trabalho, principalmente o profissional de serviço social. Vamos ter um olhar criterioso para o nosso fazer profissional, não vender a nossa mão de obra profissional, o qual nós estamos aqui dando início a uma longa jornada de estudos, de trabalho,
buscando uma aperfeiçoação para vender a nossa força de trabalho a qualquer preço, a qualquer custo. E também entender, através desse entendimento, que também temos que ter essa visão crítica sobre o trabalho do outro dentro da empresa, daquela estrutura de trabalho, as condições de trabalho que ele está exposto, né? E preservar, né? Tem que preservar o que é de direito daquele trabalhador, fazer efetivar mesmo, mas para isso nós precisamos ter um olhar crítico, e esse olhar crítico é que vai nos dar capacidade de fazer as conquistas no mundo do trabalho, que elas sejam algo efetivo, né? Algo efetivo na vida do trabalhador. O trabalho em questão, ele é algo que avança na relação entre o serviço social e os processos de trabalho. É algo expressivamente que traz um processo de transição para o foco na interpretação da chamada prática profissional, né? Quanto às condições das relações de trabalho e quem estão envoltos. Então, é o que eu falei anteriormente para vocês. Não se preocupar somente com o eu profissional de serviço social. Ao ser inserida em uma determinada esfera em que eu vou intervir em prol daquele trabalhador, eu vou ter que expressar, né, essa interpretação da minha prática profissional em relação àquelas condições de trabalho, verificar como é que aquele trabalhador ele se sente no âmbito do trabalho, daquela empresa, será que ele se sente parte daquele processo de trabalho? Ele está satisfeito, né, com essa questão das condições de trabalho que ele está colocado? Então, precisamos ter esse olhar, ter esse entendimento para poder avançarmos, discutir com o colaborador, com o contratante. Então, é muito importante. O nosso trabalho e a nossa formação profissional, ela está literalmente conectado nas respostas, que essas respostas elas são desafios comuns, né? Por exemplo, o enraizamento na história contemporânea de alguns resquícios trabalhistas que eles vêm sendo combatidos amplamente, mas que insistentemente, vamos dizer assim, usar até de uma forma bem coloquial, o ciclo vicioso da desqualificação da mão de obra, né? É algo que persiste, tem um enraizamento histórico intenso, né? Sobre essa questão da qualificação e desempenho dos profissionais, não só do profissional de serviço social, volto a frisar isso para vocês, né? Essa qualificação e o desempenho do profissional é para com um todo, né? Então, se eu aprendo, eu busco a entender como é o processo da minha qualificação e como será o meu desempenho enquanto profissional de serviço social, então eu tenho aí uma visão de como eu posso estar trabalhando e entendendo o processo de trabalho do outro profissional. A questão também da atualização e adequação do projeto ético-político do serviço social aos novos tempos, sem abrir mão dos compromissos com a construção da cidadania. É algo que nós, enquanto profissionais, temos que estar muito atentos. A nossa atualização e a nossa adequação em relação ao nosso projeto ético-político, ela tem que ser constante, intenso, né? Sempre. Eu
eu vou começar a estudar agora, daqui a 4 anos, eu tenho uma formação e tá, tudo bem. Aí, será que já parou? Eu já consegui saber, aprender tudo que eu preciso sobre o meu processo de trabalho, sobre a minha especialização, sobre a minha formação? Não. Eu sou um profissional que tenho que ter uma competência ampla e, para isso, eu preciso sempre estar me adequando, aos projetos ético-políticos da minha formação, como de outras também, outras formações, né? Nós precisamos sempre estar nos atualizando de forma assídua mesmo, e isso nos dará uma bagagem compromissada no processo da construção da cidadania. Como sempre, nunca se deve perder esse foco, né? Que a nossa formação profissional, através do nosso projeto político, ele nos dá um embasamento de compromisso com o cidadão, né? No processo de construção da cidadania. Então, por isso que nós precisamos sempre estar nos atualizando, sempre nos adequando ao projeto ético-político-social, que é algo que nós vamos discutir amplamente no decorrer dessa disciplina. E a teórica diz bem que para isso, para que nós precisamos através da atualização e da adequação, nós teremos qualificação e desempenho no nosso fazer profissional, né? Nós temos a possibilidade aí de romper esse enraizamento histórico em prol da violação do fazer profissional, do trabalho profissional. Então, isso é muito importante termos esse entendimento. Os assistentes sociais, eles são desafiados no tempo de divisas, no tempo de gente cortadas, em suas possibilidades de trabalho e também de obter meios de sobrevivência, que estas são ameaçadas na própria vida. E ameaçadas de que forma, professora? Nós temos vários reflexos. Desculpe. Nós temos vários reflexos aqui que eles ameaçam a vida humana, né? O ser humano, o profissional de serviço social, é algo desafiador, né? Em relação a essa questão do nosso fazer profissional. Nós temos reflexos como, por exemplo, o capital financeiro, né? Que o financeiro é algo que é um fator muito implicador na relação das questões sociais, o capital bancário, o capital industrial, né? A revolução técnico-científica, também a ampliação da população sobrante e também o crescimento e a exclusão social econômica de forma política, cultural de homens, jovens, crianças, mulheres das classes subalternas, que hoje são alvo de violência institucionalizada. Então, nós vamos discutir amplamente esses reflexos, né? Então, precisamos ter esse entendimento sobre esses reflexos que nos trazem grandes desafios nestes tempos de divisa. Olha como volta a questão do recorte poético sobre as questões sociais, né, e os reflexos dessas questões sociais que estão aí permeando a sociedade contemporânea. São amplos, né, estão aí batendo a porta de todo qualquer ser humano
de todo qualquer ser humano em situação de vulnerabilidade. E que vulnerabilidade é essa? Essa vulnerabilidade ela vem através de um reflexo financeiro, através de um reflexo da